Boa noite, galera. Então, estamos aí para fazermos mais um estudo de jovens. Hoje nós queremos tratar sobre um dos primeiros, desvio da humanidade, que ocorreu principalmente por causa da perversidade da humanidade, também no coração da humanidade. Então é isso que nós vamos tratar hoje. Nós estudamos, vários temas já de Gênesis nesse período de pandemia, nesses nossos estudos online. E hoje vamos dar mais uma vez continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Vamos orar então para que Deus abençoe o nosso estudo, para que nós possamos realmente aprender sobre a vontade dele nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Pai Celestial, queremos agradecer por mais esse tempo que temos de estarmos aprendendo mais sobre a Tua Palavra, que Tu possa nos guiar, nos moldar de acordo com a Tua vontade. Senhor, sabemos que o nosso coração, nossa vontade pende para o mal, Senhor, mas Tu, Senhor, é quem nos molda, quem realmente pode nos tirar das trevas e realmente nos levar para a sua maravilhosa luz. É o que nós pedimos em nome de Jesus, que Tu possa agora nos dar sabedoria e entendimento para com a Tua palavra, ó Pai. Amém. Hoje nós vamos ver uma degradação tão grande da humanidade na época que Deus decide então acabar com toda a humanidade, Já vemos então em Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, já vemos o quão o povo estava perdido nos seus pecados, que Deus decide acabar com a humanidade através do dilúvio, Então, vamos ver então o que aconteceu antes do dilúvio e o que aconteceu para que Deus decidisse que havia esse dilúvio, Então vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ler então Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então aqui nós vemos já isso aí, nós vemos antes do capítulo 6, em Gênesis, fala muito, de que as pessoas viveram muito. Pessoas viveram 500 anos, 600 anos e até chegaram a viver 969 anos, que é Matusalém, que é quem mais viveu aqui na Terra. Vemos que Deus queria, que nós vivêssemos muito, que nós desfrutássemos, do que Ele preparou para nós aqui na Terra. Mas agora, daqui em diante, nós vemos que o mal no coração do homem, fez que Deus decidir que realmente nós devemos viver menos anos, E por isso, pela população viver muitos anos, a humanidade, cresceu muito, nessa época. E então, os filhos de Deus, aqui a Bíblia relata, os filhos de Deus escolheram, filhas dos homens para se relacionar. Aqui o Filho de Deus, ele é interpretado de duas formas. A primeira pessoas acham que seriam anjos que estavam se relacionando com filha dos homens, com pessoas, com mulheres, anjos se relacionando com mulheres, E também outras pessoas, outros estudiosos acreditam que eram homens piedosos, por isso que era falado homem de Deus,
ou também outros acreditam que eram reis, né? Eram grandes homens, porque eram reis, e por isso a Bíblia relata aqui como filhos de Deus, né? Mas a maioria das pessoas acreditam que realmente eram anjos, anjos que não obedeciam realmente à vontade de Deus, né? Por isso eles eram anjos caídos e estavam se relacionando com as mulheres na época, né? E aí vamos continuar, então, agora o capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui o Espírito Santo era bem ativo na época do Antigo Testamento, né? Então nós vemos que Enoque andou com Deus. Aí nós vamos ver agora, depois do capítulo 6, também Noé era um homem que andou com Deus, por isso que Deus escolheu a ele para fazer a arca, né? E também Deus escolheu ele para ser salvo desse dilúvio, né? Dessa exterminação que acabou sendo que Deus fez, né? Aí nós vemos também que o homem era para viver muito mais tempo, né? Nós vemos que Matusalém, né, viveu 969 anos, então agora Deus reduz, né, a idade do homem para aproximadamente 120 anos. Hoje em dia mesmo são poucos, né, que conseguem chegar a isso, né, a 120 anos. Então, aí também estudiosos também falam, né, que realmente foi a época que Deus deu para que eles pudessem ainda se arrepender, mas acho que Deus sabia que ninguém ia se arrepender, e Deus deu esse prazo de 120 anos, que era o prazo que Noé teve para construir a arca ainda, né? E aí Deus começar com o dilúvio, né? Acreditamos, né, que as pessoas, como era muito perversa, acabaram zombando, né, de Noé, aquele homem que acreditava realmente em Deus e estava construindo uma grande arca que um dia iria ter um grande dilúvio e ele iria sobreviver nesse dilúvio, né? Aí podemos agora continuar lendo o capítulo 6, agora o versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nós também sabemos, né, que em Ló, né, nós vimos que anjos, né, foram até a casa de Ló, e a população lá de Sodoma e Gomorra, né, eles queriam ter relação com os anjos, né? Então nós vemos isso também relata um pouco da perversidade das pessoas, né, ou da população naquela época também. Então aí nós acreditamos também que seja realmente essa relação que teve aí que foi realmente entre anjos e homem, né, e mulher. Aí ele relata, né, que vemos que os frutos, né, dessa relação entre anjos e a humanidade surgiram, né, grandes homens, né, famosos homens da época, né? Ele fala até de heróis do passado, né? Então a gente acredita que isso possa ser esses deuses, né, que eles se referiam, né, no passado, né, como Hércules e Zeus, que era o pai de Hércules, né, que a mitologia grega fala, né, e outros deuses que tinham na época, né. Se você for pesquisar sobre isso, ele até entra naquela questão, a Medusa, essas coisas, né, aquele meio homem, meio cavalo, entraria já nisso aí, né? Como esses homens, grandes homens ou
coisas misturadas, né? Que foi isso que aconteceu, né? Uma relação entre anjo e homem, né? E a humanidade, aconteceu uma aberração, né? Então aí Deus não se agradou, né? Para os homens eram heróis, mas para Deus eram pecadores perdidos que mereciam a morte, né? E por isso Deus decide então acabar com toda a humanidade. Aí vemos agora o capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então nós vemos aí, né? Essa é uma das afirmações mais claras, né? Que relata realmente o que a humanidade é, né? É perdida, né? A humanidade, o homem, né? Tem esse pensamento sempre para o mal. E isso nós vemos até hoje, né? Nós sempre tendemos, né? Temos a tendência de ir para o mal. Sabemos que temos o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje em dia para nós, eu acredito ser mais fácil porque ainda conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, conhecemos o que Ele fez por nós e sabemos que podemos acreditar nele, que Ele salva nossas vidas, mas mesmo assim ainda a nossa carne, o nosso corpo quer ainda continuar se tendendo, né? Para a parte do mal. Aí podemos continuar, o capítulo 6, versículo 6 agora. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então aí Deus se arrependeu. Será que isso seria possível? Deus se arrepender? Muitos estudiosos, né, e acreditamos nisso, que essa não seria a palavra ideal, né? Como Deus poderia se arrepender? Pois ele não é como nós, né? Ele não está preso, né, ao tempo, né? Então Deus, da mesma forma que ele está vendo aqui agora, ele está vendo o passado e está vendo o futuro. Ele não é homem, né, para se arrepender, né? Então, essa não seria a palavra exata para o que a Bíblia queria nos dizer nesse momento, né? Mas é a palavra que as pessoas acharam para traduzir para o português. Mas os estudiosos falam que não há realmente uma palavra em português que possa expressar esse sentido de Deus. Como se ele tivesse se arrependido, mas não que Deus possa se arrepender. Ele não é homem para se arrepender. Ele é um ser espiritual que conhece tudo, que sabe desde o começo até o fim. Como que ele vai se arrepender se ele já sabe o que iria acontecer? Então Deus, ele não se arrepende. Aí muitos estudiosos trazem isso como ele se entristeceu, não se arrependeu. Não fica uma palavra certa, né? Porque arrependeu também, né? Ou entristeceu é algo que o ser humano tem, né? É algo do ser humano, da humanidade, do homem, não de Deus. Deus é um ser totalmente diferente de nós. Então, ele não vai se arrepender, não vai se entristecer por nós, né? Pensou se ele fosse ficar triste pelas coisas que fazemos? Coitado de Deus, hein? Porque sempre estamos decepcionando esse nosso Deus que nos ama, né? E está sempre nos ajudando. Podemos continuar então, capítulo 6, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então aqui nós vemos que
realmente Deus estava bem triste, né, com a humanidade por tudo que Deus tinha preparado. Nós vemos que Deus queria que nós vivêssemos muitos anos aqui, né? Mas realmente ele estava triste e queria realmente acabar com tudo, né? Acabar com a humanidade. Mas como nós vimos, né? A Noé, portanto, ele teve benevolência, né? Então ele decidiu, né, acabar com toda a humanidade, mas poupar a família de Noé. Noé não foi somente quem construiu a arca, né? Às vezes pensamos, né? Deus poupou a vida de Noé porque ele precisava de alguém para poder construir a arca só, né? Mas não, né? Noé era um homem que realmente acreditava em Deus, é um homem que andou com Deus. Nós vemos depois aqui, nós iremos, se vocês quiserem continuar lendo, a Bíblia fala que Noé andou com Deus, era um homem íntegro, um homem justo. Então, por isso que Deus realmente escolheu a ele e realmente poupou a vida dele, a vida da família dele, e usou ele para que continuasse a humanidade. Então, por isso que Deus decidiu ainda poupar a vida de Noé. Então, nós vemos alguns pontos, nós vimos alguns pontos hoje, né, nessa passagem. Eu queria dar uma recapitulada para nós, para que nós possamos gravar, possamos memorizar um pouco disso, né? Então, graças a Deus, que ele viu, né, como a humanidade não tem jeito mesmo de viver tantos anos, então diminuiu, né, os anos, nossos anos de vida aqui na Terra, né? Porque só vivemos sempre fazendo erros, né? Vemos que somos maus, sabemos que somos maus, até nós que somos servos de Cristo, que acreditamos em Cristo, sabemos do amor de Cristo por nós, ainda não fazemos o que deveríamos fazer, né? Amar realmente ao nosso Deus em primeiro lugar e amar também ao próximo, né? Pelo contrário, né? Sempre deixamos Deus para segundo plano, sempre não queremos amar a outra pessoa mais do que a nós. Sempre queremos o eu primeiro, né? Primeiro é eu, depois, né? Eu vou fazer algo de bom para outra pessoa. Não é isso a vontade de Deus, né? E nós vemos por causa da perversidade do povo, por causa da maldade do povo, o que Deus fez na época de Noé, né? Vemos também que Deus, ele não é homem para se arrepender, para ele não há ontem, não há hoje, não há amanhã. Ele vê todo o tempo na mesma hora. Então, essa não é uma palavra certa para a gente colocarmos perante de Deus, né, como um sentimento de Deus, sentimento de arrependimento, porque Deus não se arrepende, né? E não tem como se arrepender do que ele fez, porque ele sabe o que vai acontecer e nos responsabiliza dos nossos atos, né? Que ele deixa que nós temos uma livre escolha, né? Isso que é o que todo mundo acredita. Nós temos uma livre escolha e nós somos responsabilizados por causa das nossas escolhas, né? Aí Deus acabou com tudo, né? E até hoje a humanidade ainda anda na maldade, né? Então, sabemos que Deus, ele não se arrepende, ele sabe o que vai acontecer, mas ele acabou com tudo e até hoje ainda o povo ainda não aprendeu, né? Não aprendeu que devemos amar a Deus e obedecê-lo, né? Como Noé obedeceu, né? Devemos, né? Sempre agradecer, né? Por termos o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos numa época diferente daquela população, daquela humanidade, né? Hoje
temos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, que nos ajuda a entender mais da vontade de Deus para nossas vidas, né? Isso torna mais fácil, né? A gente acreditar em Deus, acreditar no que Ele quer para nossas vidas, né? Devemos aproveitar isso, né? Devemos realmente ouvir, buscar a voz de Deus, buscar o que o Espírito Santo quer nos aconselhar, quer nos mostrar, né? Também sabemos que somos maus, né? Temos que reconhecer isso. Isso é o auge do Evangelho, né? Deus deu ainda 120 anos para aquela população, para que eles pudessem ainda se arrepender, né? E ainda ser salvo com Noé, entrar na arca, aproveita, né? Entra na arca com Noé. Tiveram 120 anos depois de Noé começar a fazer a arca até o dilúvio acontecer, né? Mas não reconheceram que eles são maus, que são pecadores. E isso é o cume, né, do Evangelho, né? Reconhecemos que somos maus, que somos pecadores e entregar esse mal, esse pecado em Jesus, né? Entregar aos pés da cruz. É isso que Deus quer que nós façamos, né? Imagine nós, né, que temos isso, que podemos reconhecer, entregar a Jesus. Somos maus. Imagine eles que não podia, não conhecia, né, o Senhor Jesus Cristo ainda, né? Então deixe o Senhor Jesus Cristo atuar na sua vida, né? O Espírito Santo de Deus te aconselhar realmente. Não finja de surdo, né? Porque sabemos que quando vamos fazer algo errado, o Espírito Santo cutuca, está ali nos mostrando, né? Que estamos errados, que estamos fazendo algo errado, mas mesmo assim ainda fazemos o que é de errado, né? Então vamos acordar, vamos deixar realmente o Espírito Santo agir nas nossas vidas, né? Vamos realmente reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi por nós, né? E Ele mesmo, né? Ele mesmo disse que não há um justo sequer. Nem ele se colocou como justo, mas somente o nosso Deus que não se arrepende, que realmente é quem conhece todo o caminho. Então é Ele que pode te mostrar realmente qual é a decisão certa que você deve tomar. É Ele que vai te mostrar realmente que Ele pode te salvar dessa perdição, né? Como que nós podemos falar aqui, né? Desse inundamento que teve, né? Desse massacre, né? Que teve na época, né? E também nós sabemos que uma hora Deus vai julgar a todos nós e que realmente nós possamos estar aos pés da cruz, né? Colocando tudo nos pés de Jesus, né? É isso, irmãos, que eu queria falar para vocês. E aí, ó, o Senhor Jesus Cristo, né? Foi por amor, né? Então, foi por amor de mim, por amor de você, que nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz. Então, que realmente nós reconhecemos isso e possamos entregar realmente as nossas vidas na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu peço, em nome de Jesus, que vocês possam estar sempre buscando a vontade de Deus. Podemos orar? Vamos mais uma vez pedir a bênção do nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer por mais esse estudo, Senhor. Queremos agradecer por essa obra que Tu fez, Senhor, para que também nós pudéssemos hoje reconhecer a Tua grandeza, Senhor. Sabemos que Tu poderia novamente acabar com toda a humanidade se quisesse, Senhor, mas Tu, Senhor, realmente quer que a humanidade busque a Ti, dê realmente graças a Ti, possa realmente adorar a Ti, Senhor. É para isso que nós fomos criados, para a Tua honra e Tua glória, para adorar a Ti, Senhor, não para adorarmos a nós mesmos, acharmos que nós somos melhores do que os outros, Senhor, mas realmente para que a Tua honra, a Tua glória seja exaltada, Senhor. Queremos mais uma vez te pedir que Tu possa ser
realmente esse Deus que nos guia, que nos mostra realmente a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que a nossa vida aqui na Terra é passageira. Agradecemos por Tu ter diminuído esse ano de vida aqui e aumentado a nossa eternidade aí contigo, Senhor. Queremos mais uma vez agradecer por esse tempo aqui agora, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, galerinha, mais uma vez, obrigado por estarem aí querendo ouvir mais a palavra de Deus, e que nós possamos nos lembrar, né, que Deus, ele nunca se arrepende, né? Ele sabe de tudo, né? Realmente ele tem tudo ao seu controle. Então que você realmente possa obedecer a ele, buscar a vontade dele para que as coisas aconteçam melhor, né? Sabemos que aqui na Terra não tem jeito, não, a vida aqui é passageira, então que vocês possam se conformar realmente com a vida lá junto com ele, né? Com a vida celestial. Possamos lembrar desse feito maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por amor que ele recebeu essa coroa em cima da sua cabeça, foi por amor de nós que ele morreu naquela cruz. Mais uma vez, um abraço e até mais.